Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Eletrotécnica e Eletromecânica com a disciplina Eletricidade 1. Vamos a mais uma aula, vamos à nossa aula número 3, né? Dando continuidade ao nosso processo que a gente teve nas duas primeiras aulas, onde nós falamos de eletroestática, né? A gente falou do movimento dos elétrons, como é produzida a eletricidade, de que forma a eletricidade ela é produzida através de três processos que a gente viu na aula passada: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. A gente viu nas aulas anteriores que a eletricidade ela só existe por causa do movimento dos elétrons, né? Todo o corpo ele é composto de elétrons e prótons. Os prótons compõem as cargas positivas e os elétrons compõem as cargas negativas. Então, essa composição de toda a matéria e que o movimento dos elétrons, lembrando, movimento de elétrons, é que nos permite entender o processo de eletricidade. Tá ok? A palavra eletricidade vem de elétrons, ou seja, movimento de elétrons de um corpo para outro. Bom, quem vos fala, o professor Márcio Rogério, certo? Nós somos o CETEC, tá? O Centro de Especialização Técnica, nós somos da cidade de Jacobina. E vamos dar início à nossa terceira aula com a disciplina de Eletricidade 1. Bom, nas aulas anteriores a gente estava falando de eletroestática. Estática em repouso. A palavra estática remete para a gente repouso. Eletricidade. Então, eletricidade em repouso. Agora a gente vai colocar toda essa eletricidade que foi produzida, essa eletricidade que foi construída em movimento. A palavra dinâmica quer dizer movimento. Eletricidade. Então, a gente vai falar aqui agora de eletricidade em movimento. Beleza, gente? Então vamos lá começar. Bom, a eletrodinâmica é a parte da física que vai estudar os movimentos dos elétrons, certo? Eles entrando em movimento, e a gente vai falar aqui agora sobre alguns tipos de conceitos, que são os conceitos de corrente elétrica, conceitos de circuito elétrico. A gente vai falar também de resistores elétricos, resistência e resistores. A gente vai falar essas duas causas, tá? A gente vai falar também de capacitores elétricos, os diodos elétricos, transistores elétricos, relés, todo esse material elétrico que a gente vai precisar falar aqui agora. Então esse é o nosso processo da eletrodinâmica. Bom, a eletrodinâmica é a parte da ciência, a parte da física que estuda os efeitos que a corrente elétrica faz. Aí a gente tem no nosso slide um modelo até animado para a gente tentar entender. A gente tem um circuito elétrico aí, onde esse circuito elétrico ele é composto por um gerador elétrico, que esse gerador é essa bateria aí, meio vermelho, meio de rosa, não sei que cor é essa. Essa é a bateria onde ela está gerando eletricidade. E esse circuito elétrico, temos uma lâmpada que está acendendo. Dentro desse fio condutor aí, a gente percebe que, se a gente fosse ampliar as imagens, o que é que tem dentro de um fio condutor? Elétrons. Todo fio elétrico que você perceba, que você for ver, existe movimento de elétrons. Agora na sua casa, você está assistindo essa videoaula e você olha para algum cabo de eletricidade que está próximo de você. Dentro desse cabo existe uma grande quantidade de elétrons que começa a se movimentar. Então a gente vai entender o movimento desses elétrons agora, tá? Nas aulas que a gente viu, as nossas aulas anteriores, todos os corpos, certo? Os condutores elétricos, eles estavam em equilíbrio.
eletrostático. O que quer dizer equilíbrio eletrostático? Quer dizer que não é um corpo nem positivo e nem um corpo nem negativo. Ele é um corpo neutro. Os elétrons dentro de um corpo neutro, eles se movimentam de forma desorganizada, tá? Se a gente pegar uma barra de ferro, vamos supor que essa barra de ferro ela esteja totalmente neutra. Como é que seriam os elétrons dentro dessa barra de ferro? Eles estariam se movimentando de forma totalmente desorganizada. Um vai para a direita, outro vai para cima, outro vai para a esquerda, outro vai para uma diagonal, outro vai de todas as formas assim. A gente pode dizer que é uma forma desorganizada que eles iriam se movimentar. Vamos colocar um exemplo aqui, um fio condutor, tá? E nesse fio a gente não vai ter nenhuma diferença de potencial nos extremos. Anotem essa palavra, pessoal. Diferença de potencial. DDP. Diferença de potencial. No caderninho de vocês, anotem essa palavra aí. Diferença de potencial é igual a DDP. E o que é diferença de potencial? E o que é DDP? Diferença de potencial e DDP nada mais menos que tensão ou voltagem. Então, a tensão, a voltagem de um circuito elétrico, a gente vai chamar também de DDP, que é a diferença de potencial do polo positivo ao polo negativo. Se a gente tem uma bateria que ela é de 1,5 volt, a diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo é de 1,5 volts. Tá? Por exemplo, a nossa DDP, na nossa região, é 220 volts, que é a diferença de potencial. Imagina que esses dois pontos aí, A e B, não estejam ligados a nada. Isso é um fio, tá? Entre A e B, a gente tem um fio aí, onde o que é U? U é tensão, voltagem. Quando a gente vê essa simbologia de U ou V, tá? A gente pode usar tanto U como V, só que é muito comum vir U. Quando a gente vê esse U, saibamos que estamos falando de voltagem, de tensão, DDP, certo? Imagina que esse fio aí tem uma U, ou seja, uma DDP de A até B igual a 0. Então, não tem voltagem nenhuma nesse fio. Como é que estão os movimentos dos elétrons dentro desse fio? É aquele pedaço de fio que você vê no meio da sua casa, que você vê no meio da sua oficina, que você vai numa loja de material de construção e você vê um fio lá todo enrolado, que não está ligado a bateria nenhuma. Oxi, mas ele tem elétrons? Tem sim. Agora observa como seria o movimento desses elétrons. É como o esquema que nós temos aí. Os elétrons estão de forma totalmente desorganizadas. A gente observa que os elétrons livres desse fio vai se mover em todas as direções. Tem elétrons que vai para a direita, tem elétrons que vai para a esquerda, tem elétrons que vai para uma diagonal, tem elétrons que vai para cima, para baixo. Então esses elétrons eles se movimentam de forma totalmente desorganizada. Certo? Bom, isso é corrente elétrica? Não. Porque o que é corrente elétrica? Vamos lá. Corrente elétrica é o movimento ordenado da carga de um condutor, ou seja, o movimento ordenado desses elétrons. A gente pode perceber que nesse desenho aí, os elétrons já estão se movendo de uma forma mais organizada, né? No exemplo anterior aqui, os elétrons não estão organizados, então não tem corrente elétrica. Aqui teria corrente elétrica. Então vamos fazer o seguinte, observa, esse fio metálico, ele não tem DDP nenhum entre seus terminais. Entre o ponto A e B não está ligado por nenhum gerador, nenhuma pilha, nenhuma bateria, nenhuma força qualquer que vá ligar ele, tá? Então se não tem nenhuma força eletrostática ligando ele, ele não tem DDP, ele não tem tensão, ele não tem voltagem.
Como é que estão os elétrons? Desorganizados. Existe corrente elétrica aí? Não. Mas, pessoal, vamos aqui. Quando a gente for estabelecer uma diferença de potencial, o que é diferença de potencial? DDP. DDP é o quê? Voltagem e tensão. Mas se a gente colocar uma diferença de potencial entre esses dois extremos do fio, observa que naquele fio anterior a gente tinha os extremos A e B. Mas se a gente ligar os dois pontos aí, A e B, a uma bateria, observa que aqui embaixo, galera, deixa eu pegar o meu laser aqui para mostrar para vocês. Tá? Observa que aqui embaixo a gente já tem uma bateria, tá? Então isso já simboliza pra gente que é um gerador elétrico. Então, galera, temos um gerador elétrico aí, beleza? Vamos apagar aqui e voltar ao que a gente tinha antes. Deixa eu retornar aqui. Se a gente pegar e ligar entre os dois terminais A e B, no terminal A e B, a gente vai ligar esse fio condutor. O que é que vai acontecer com os elétrons? Eles começam a se movimentar de forma organizadas. Observa que todos os elétrons estão partindo da onde? De B para A. Então, de B para A, tudo organizados. Ou seja, temos aí uma corrente elétrica, tá? As cargas elétricas possuem todos os seus movimentos de forma organizadas. Esse fenômeno decorre preferencialmente por cargas que a gente chama de cargas eletrodinâmicas. Eletro de eletricidade, dinâmica de movimento. Aí a gente já entra realmente com o processo de eletrodinâmica, que as cargas começam a se movimentar de forma organizadas. Beleza, gente? Espero que dê pra gente, que a gente consiga entender o processo que a gente está falando. Vamos só diferenciar o que é corrente elétrica na teoria. O que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Aqui, a gente tinha corrente elétrica? Não. Olha os elétrons como estão desorganizados. Entre os polos A e B não tem ligação de gerador nenhum. Já esse outro processo aqui, entre os polos A e B a gente tem um gerador. Então esse gerador faz com que os elétrons de forma organizadas eles estejam. Certo? Bom, existe dois tipos de corrente elétrica. Certo? Aí alguém aí vai me dizer, corrente contínua e corrente alternada. Não. Corrente contínua e corrente alternada não são tipos de corrente, mas são as direções da corrente, tá? Quais são os tipos de corrente elétrica que nós temos? Quanto à natureza, nós temos ela tanto eletrônica como a corrente iônica. Quanto à natureza, a corrente a gente pode classificar dessas duas formas: eletrônica e iônica. Márcio, qual é a diferença de uma para outra? Eu vou ler e aí vamos ver se dá só para a gente entender isso. É aquela constituída pelo deslocamento dos elétrons livres. Aí vocês vão dizer, gente, mas tudo não é elétrons livres? Ok. Só que aí vem o nosso diferencial. Ocorre principalmente em condutores metálicos. A corrente eletrônica, basicamente, tá? Não é uma receita pronta, mas basicamente ela só funciona com condutores metálicos. Uma barra de ferro, de cobre, o processo de ouro, que são os metais encontrados na natureza, certo? E a corrente iônica é aquela que é constituída por movimento, ou seja, deslocamento de íons positivos e íons negativos. Move simultaneamente em sentido opostos. Cara, deu pra gente entender isso?
A gente vai entender nesse instante melhor. Ocorrem onde? Em soluções eletrolíticas, soluções de bases e gases ionizados. Onde? Onde tiver corrente elétrica através de gases e líquidos, soluções aquosas, corrente elétrica em soluções aquosas e corrente elétrica em gases. Um exemplo que a gente tem aí, lâmpadas fluorescentes. Como é que funciona uma lâmpada fluorescente? Bom, vocês vão me dizer, ô Márcio, mas para acender uma lâmpada, na lâmpada tem um fio metálico. Tem um fio de cobre que chega até o bocal da lâmpada. Então, se tem um fio metálico que liga, por que a lâmpada fluorescente ela é iônica e ela é eletrônica? Por quê? Porque o fio metálico vai até o bocal. Ali do bocal não existe mais eletricidade. Dentro de uma lâmpada fluorescente a gente tem gases. E aí o que acontece quando o fio metálico, a corrente eletrônica, ela chega até o bocal e emite corrente elétrica? Do bocal até todo dentro do processo da lâmpada fluorescente vai passar uma corrente elétrica através dos gases que estão ali dentro. E aí esses gases, quando essa corrente elétrica penetra nesses gases, essa corrente elétrica faz com que a lâmpada funcione. Então esse é um processo iônico, tá? Quando a corrente elétrica existe dentro de fluidos, que são os fluidos aquosos, tá? Com soluções de ácidos, de sais, de bases e principalmente em gases. O mais comum para a gente são os gases, que são essas lâmpadas fluorescentes que a gente é acostumado a ver. Eu sei que você está olhando para um aí na sua sala, ou no quarto, ou na cozinha, onde você está assistindo. Sei que você está olhando para uma. Aí você vai perceber que aí dentro dessa lâmpada contém esses gases, e dentro desses gases há um constante movimento de íons positivos e íons negativos. E como é que funciona isso, cara? Aí você está bugando a cabeça da gente de novo. Vamos lá. Mostrar mais ou menos como é que funciona. Espera que tem mais slide. Pronto. Aí a gente tem uma corrente elétrica em líquido, no gás e no sólido. Olha a diferença no sólido, a corrente elétrica, que é a corrente eletrônica, tá? Só temos os movimentos ordenados dos elétrons. Já no líquido e gás, a gente vai ter os íons positivos e os íons negativos. Esses íons positivos são prótons? Não. São cargas elétricas com substâncias positivas, tá? Não são prótons. Observe aqui no gás, há tanto o íon positivo quanto o íon negativo. No líquido, nós temos íons positivos e íons negativos, tá? Então, a gente tem todos esses dois processos aí. A diferença é que no corpo sólido a gente só tem o movimento dos elétrons. No corpo líquido e no corpo gasoso nós temos movimento de íons positivos e íons negativos. Esses íons positivos e íons negativos a gente chama de ânions e cátions. Os íons negativos, ânions, íons positivos, cátions, tá? Então, dentro de um gás e líquido, a gente pode dizer que há movimento de ânions e cátions, tá? No sólido, só existe movimento de elétrons. Certo, galera? Vamos dar continuidade? Então, a corrente elétrica não é só basicamente isso que a gente vê, a amperagem ali, tal. Não. Existem vários processos por dentro dela, né? Vamos lá, vamos dar outra continuidade aqui. A gente vai falar de corrente elétrica. Temos aí agora um gerador elétrico, tá? Onde vamos chamar de VA e VB, voltagem no ponto A e a voltagem no ponto B. O polo positivo, ele tem um maior potencial, a voltagem de A.
Então ele vai ter uma voltagem maior. O polo negativo, ele vai ter o menor potencial. Então vamos chamar ele de polo negativo de menor potencial, certo? O que é uma DDP? É a diferença entre esses dois polos. Imagina-se que essa bateria ela seja de 12 volts, tá? Vamos imaginar. Suponda, coloque no caderninho aí de vocês. A voltagem dela, V, é igual a 12 volts. Ou vocês podem botar U é igual a 12 volts. V ou U, tá? Isso quer dizer o quê? De uma forma hipotética, imagina que essa voltagem de A, ela seja igual a 18 volts, certo? VA é igual a 18. VB é igual a 6 volts. Então, se VA é igual a 18 e VB é igual a 6, 18 menos 6 seria igual a 12 volts. Então, a voltagem, a tensão de um gerador é somente a diferença de potencial elétrico de cada polo. Todo gerador a gente tem os dois polos. O polo positivo, que tem o maior potencial elétrico, e o polo negativo, que tem o menor potencial elétrico. Tá? Vamos mentalizar isso. Pronto. A bateria, que é o nosso caso aí, certo? É um gerador, um tipo de gerador elétrico. A gente tem aqui alguns exemplos de geradores elétricos que a gente vai falar também, tá? Vamos tentar esmiuçar todo esse processo aí, certo, gente? Vamos pegar agora esse gerador. O que é que a gente vai fazer com esse gerador? A serventia dele não é só gerar eletricidade. Ele vai gerar e ele precisa distribuir também. Puxa, ele vai somente gerar? Não, vamos distribuir essa eletricidade agora. Certo? Veja só, galera. Temos aí... Pronto, ficou legal agora. Gerador onde tem um polo positivo, gerador onde tem um polo negativo. Observe que esse gerador, na parte de baixo, a gente tem um fio metálico, que seria essa parte branca, com alguns elétrons de forma desorganizada se movimentando. Vocês observam que eles estão desorganizados. Se estão desorganizados, o que é que acontece? Não existe corrente elétrica. Só haverá corrente elétrica se os elétrons estiverem desorganizados. A gente pode observar também que esse fio metálico está próximo de um fio que está ligado ao gerador, mas não está conectado, né? Se não está conectado, então não tem corrente elétrica. Ele precisa estar conectado. A gente percebe que as cargas se movimentam aí em todas as direções. Porém, a gente não tem corrente elétrica. A gente só teria corrente elétrica se tivesse o movimento ordenado desses elétrons. Como a gente não tem, então não tem corrente elétrica. Vamos fazer agora o seguinte processo. Tá. Continua a mesma coisa. Observa que os elétrons do gerador também estão de forma organizada. Lembra que a eletricidade só existe por causa dos movimentos dos elétrons, né? Mas se a gente agora liga essa bateria a esse fio condutor aqui embaixo, o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber, que os elétrons começam a se movimentar de forma organizada. A gente percebe, galera, que eu tenho duas setinhas aí, tá? Uma setinha que tem o E, que ele vai da nossa esquerda para a direita. Isso quer dizer campo elétrico. E a gente vai trabalhar depois com campo elétrico para a gente entender melhor. E outra setinha que está embaixo, que movimenta, direciona o movimento desses elétrons, tá? E essas duas setas a gente vai precisar trabalhar nesse instante com elas, viu? Para que a gente possa entender. Bom, observa aqui. Antes
esses elétrons estavam desorganizados. Quando a gente ligou uma chave, ou os elétrons começam a se movimentar de forma organizada. Consequentemente, corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Se o movimento ordenado das cargas elétricas, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Então a gente pode dizer que os elétrons são movimento ordenados. A corrente elétrica, a gente organiza o movimento desses elétrons. Bom, isso é uma corrente eletrônica, né? Na iônica, ela funciona também, mesmo processo. Bom, a gente tem aqui agora um condutor iônico, tá? E a gente pode perceber que há um movimento também dos seus íons. É um movimento ordenado dos íons. Observa aqui, quando os elétrons vão para uma direção, quando os ânions vão para uma direção, os negativos, os positivos vão para uma direção contrária. Eles nunca vão ficar misturados. Isso é uma corrente elétrica iônica, tá? Existem os movimentos ainda normais. Então, observa os íons positivos para a direção e os íons negativos também para a direção. Vamos falar agora do sentido da corrente elétrica. Qual é o sentido da corrente elétrica? Bom, olha o Ezão que eu falei nesse instante. Esse Ezão significa o campo elétrico. O campo elétrico, ele sinaliza sempre saindo do polo positivo e chegando no polo negativo. Deixa eu pegar aqui minha setinha. Então, observa. Nós temos aqui... Opa, pera ainda, gente. Pronto, deixa eu pegar aqui agora minha canetinha. Olha o polo positivo. O campo elétrico ele diz o quê? Que cargas positivas é de afastamento. Ou seja, tudo tem que sair da carga positiva. Se o campo elétrico, se a carga é positiva aqui, tudo tem que sair daqui. Carga negativa é carga de aproximação. Ou seja, tudo tem que se aproximar para cá. Cargas positivas, então, vai afastar qualquer mecanismo. Então, ele sai da carga positiva e entra na carga negativa, tá? Isso que a gente chama de campo elétrico. Campo elétrico, a gente vai trabalhar mais depois, porém, para a gente entender isso. Deixa eu apagar tudo aqui. Que o campo elétrico, ele sai sempre do polo positivo e chega até o polo negativo, certo? Pronto, entenda isso. O sentido do campo elétrico é de onde? Do positivo para o negativo. O sentido do campo elétrico é da onde? Do positivo para o negativo. Bom, e o que é que isso tem a ver? Tem a ver que a corrente elétrica ela tem alguns caminhos diferentes. Quando a gente viu aqui anterior, a gente viu que os elétrons saíam da onde? Do polo negativo e ia até o polo positivo. Como é o movimento dos elétrons? O movimento dos elétrons vai do negativo até o positivo. Esse é o movimento dos elétrons. Eita, deixa eu apagar e refazer. Olha, negativo até o positivo. Esse é o sentido dos elétrons, tá? Do negativo para o positivo. Qual é o sentido dos elétrons? Do negativo para o positivo. Mas qual é o sentido da corrente elétrica? Bom, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Então, a corrente elétrica, ela é o sentido que a gente chama de sentido convencional,
é um sentido imaginário das cargas positivas. Imaginário. Não existe movimento de cargas positivas. Mas a gente está supondo. Ou seja, o sentido da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Se o campo elétrico ele sai do positivo para o negativo, o sentido da corrente também é do positivo para o negativo. Certo, galera? Então veja só. Aqui, olha o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica sai da onde? Do polo negativo para o polo positivo. Isso dentro do condutor, do fio, tá? Não estamos falando de gerador. Observa que ela sai do polo negativo e vai até o polo positivo. Esse é o movimento. Porém, galera, como a gente está falando de sentido real, esse é o sentido da corrente, o sentido real da corrente. Mas não é esse sentido que a gente vai falar. Porque o sentido que a gente vai usar é o sentido convencional. O sentido convencional ele sai sempre do polo positivo para o polo negativo da corrente elétrica. Esse é o sentido da corrente elétrica. Qual é o sentido da corrente elétrica? O sentido que se encontra o campo elétrico. O campo elétrico ele vai de quê? Do polo positivo para o polo negativo. O campo elétrico. Os elétrons vão da onde? Do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente. Mas o sentido convencional, que é o que a gente vai trabalhar, é o qual? O sentido do campo elétrico. Certo? Então bota uma coisa na cabeça da gente aqui. Qual é o sentido que a gente vai usar a partir de agora? É o sentido convencional. Sempre sai do polo positivo para o polo negativo. Então vai ser sempre o sentido convencional da corrente que a gente vai usar, que é a direção do campo elétrico. Certo? Ok, galera? Bom, o sentido da corrente convencional, a gente já falou. O sentido da corrente real é o movimento dos elétrons. E o sentido da corrente convencional é o sentido do campo elétrico. Observa que a gente tem aí o polo positivo e o polo negativo. Os elétrons vão da onde? Do negativo para o positivo. Mas qual é o sentido da corrente? O sentido da corrente ela é do polo positivo até o polo negativo. Ok, galera? Mais uma aula concluída. Teremos na próxima aula a continuação do sistema de corrente elétrica. Tenham um bom dia, pessoal, e vamos se cuidar. Fiquem em casa, saiam só se for por necessidade. Se não tiver necessidade, vamos estar assistindo vídeos e vamos estudar, porque é muito importante o conhecimento para a gente. Tchau, pessoal. Fique com Deus.